coaching ele começou justamente com o entendimento de que nós estamos hoje precisando construir resultados mais rápidos para as coisas. E que não adianta apenas você influenciar, trazer para as pessoas informações técnicas de como as coisas funcionam. Por exemplo, quando o coaching começou, no início, por exemplo, se trabalhava muito na área do esporte. Então uma pessoa que ia jogar golfe ou beisebol, então enchia-se lá o atleta de um monte de detalhes, de como ele deveria segurar o taco do beisebol e tal a maneira, a velocidade e tal. E na verdade isso acabava estressando muito mais o atleta. Então de repente veio um insight lá nas pessoas que estavam fazendo isso. Não, peraí, vamos trabalhar não a parte técnica, o técnico ele vai cuidar disso, ele vai zelar por tudo isso. Vamos trabalhar a confiança, o foco, a determinação, os princípios, os objetivos. Isso começou a ser feito de uma maneira geral e deu muito, muito certo. Na verdade, o que é o coaching? O coaching é um caminho de mudanças. O coaching é um processo onde você sai de um ponto A, onde você está agora na sua vida hoje, e o objetivo é você chegar num ponto B, que é um outro estado, um outro momento, uma outra condição de vida, onde todas aquelas questões, desejos, aspirações, ou pelo menos aquilo que é mais importante que havia aqui no ponto A, será trabalhado, desenvolvido, resolvido para que você chegue no ponto B. Na verdade, fazer coaching é uma coisa que não é tão simples ou fácil quanto se imagina, porque eu sou coach, sou psicoterapeuta. Você, por exemplo, eu sei disso por conta da minha atividade como terapeuta, se você quer ficar com uma questão, não comigo, isso raramente acontece, mas com vários colegas meus, se o cliente ele quiser ficar 10 anos falando da raiva que ele sente pela mãe dele, o terapeuta de uma maneira geral vai trabalhar isso, coisa e tal, mas ele vai deixar o cliente ficar o tempo que ele quiser, que ele tiver vontade, remoendo aquela história, que ele acha que aquilo ali é muito importante. Alguns inclusive são textuais e específicos e dizem tem que ter dor, tem que ter sofrimento. Se você não sofrer, se não sentir dor, se não sentir muita dor e muito sofrimento, se não expurgar todo sofrimento, você não se transforma, coisa que eu não concordo, porque na verdade não é a dor que transforma, é a decisão da mudança, é o foco naquilo que realmente faz mudar, que gera a mudança. Então eu acho que muita dor demais da conta é uma perda de tempo, é uma perda de vida, é um sofrimento completamente desnecessário que a pessoa está tendo quando ela pode usar vários mecanismos onde ela vai continuar tendo a individualidade dela, fazendo suas próprias escolhas, entrando em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos e com tudo mais, mas não precisa necessariamente sofrer absurdamente. Então, na verdade, o coaching se difere da psicoterapia, por exemplo, que o coaching ele determina um número de sessões, por exemplo, 6, 7, 10, 12 sessões. Não deve ser muito menos do que isso, nem muito mais do que isso, porque senão a coisa perde suas características justamente do coaching, onde nessas sessões existe um esforço conjunto tanto do coach quanto do seu cliente de fazer a pessoa caminhar desse estado onde a pessoa está até esse estado onde a pessoa deseja chegar. E o cliente que aceita fazer o coaching, ele concorda automaticamente em fazer uma série de tarefas de uma sessão para outra que ele tem que cumprir, onde ele vai botar o processo em movimento. Ele vai investigar meios, formas, caminhos, ele vai fazer pequenas, grandes, médias ações, algumas reflexivas, algumas que dão uma virada no processo, ele que vai decidir e o coach vai ajudar a dar forma a isso com todo o seu conhecimento. Então o coach ele vai ajudar o cliente a ir caminhando, a ir construindo esse processo de mudança. Então o coaching, tal qual a PNL, tal qual outras psicologias, o coaching também hoje tem inúmeras escolas. Não existe uma única escola de coaching, uma única forma de se fazer o coaching. Eu gosto muito de uma distinção que o Robert Dilts, lembra do Robert Dilts que eu falei que esteve lá com o Richard Bandler e John Grinder, faz desde o início, porque o Robert Dilts ele também entrou no coaching logo desde o início,
E hoje ele também é um dos grandes nomes do coaching, que ele chama de coaching gerativo. Eu gosto muito de uma definição do Dilts quando ele fala de coaching com C minúsculo e com C maiúsculo. O coaching com C minúsculo, de acordo com o Dilts, é aquele coaching mais racional. É aquele onde você tem uma conversa muito racional com o cliente sobre o que está acontecendo com ele. Não que não vão haver emoções e tal, vão haver, mas o foco ele é muito mais racional, é uma coisa muito mais socrática e tal, onde você põe o foco em algumas coisas. É um coaching que é muito preso a formulários e a protocolos, onde você preenche formulários e protocolos, e você vai ajudando a pessoa a ir refletindo em relação àquelas questões bem específicas. E existe o coaching com C maiúsculo, que é o que o Robert Dilts acredita que é o mais interessante, eu concordo plenamente, que é um onde você não se limita só a usar a razão e a trabalhar algumas mudanças comportamentais. Você está preparado, enquanto profissional, a fazer uma mudança na pessoa de uma ordem muito maior, onde vai haver uma reestruturação do cliente. Tá? Mesmo em poucas sessões assim, tá? Você vai fundo no cliente, você pensa o cliente profundamente, ou seja, não é só uma questão de identificar logicamente, racionalmente o que está acontecendo, fazer algumas perguntas, ficar num nível muito racional. Você vai fundo na pessoa, onde você explora recursos, capacidades nas pessoas para que as pessoas possam mudar. E eu, assim como Dilts e várias outras pessoas, achamos que trazer a programação neurolinguística para dentro do coaching é algo fantástico. Por quê? Porque a PNL ela já é em si algo que trabalha com técnicas pontuais, com técnicas específicas e que geram resultados rápidos e específicos na vida da pessoa. Só que a diferença da PNL para outras escolas psicológicas, como eu falei, é que a PNL ela muda as estruturas, ela muda a essência, a estrutura de como você está pensando, ou seja, vendo, ouvindo, sentindo alguma coisa. Então a PNL, por exemplo, uma pessoa que tem algum problema com alguma coisa que aconteceu no passado, existe uma técnica da PNL que é o reimprinting, onde eu, pelo menos, tem gente que faz isso em 2 horas, eu faço em 20 minutos, onde você faz o reimprinting em 20, 25 minutos, você faz essa técnica, e a pessoa ela muda completamente como ela via alguma coisa. Eu me lembro que eu trabalhei com um colega meu que há anos estava deprimido num luto porque a mãe dele havia falecido, e eu usei uma das técnicas do luto da PNL que demorou 15 minutos para poder trabalhar com ele, e até hoje ele me liga agradecido porque ele dizia que ele estava há anos preso naquilo, não conseguia sair, já havia feito terapias tradicionais e uma série de outras coisas assim, não conseguia resolver a questão. Fez a técnica em 15 minutos comigo, e esse eu nunca mais fiz mais nada, porque era um colega meu, não era um paciente, nem nada disso. Eu trabalhei 15 minutos com ele, aquilo deu um clique na cabeça dele, ele mudou completamente, e mudou, ficou bem em relação àquela questão. Né? Por quê? Porque a PNL ela vai na forma como você pensa e altera isso. Então por que coaching com programação neurolinguística? Porque você tem resultados muito melhores, mais rápidos, mais eficazes e mais efetivos. O coaching com programação neurolinguística ele é fantástico porque ele usa todo o poder da programação neurolinguística justamente de fazer essas mudanças poderosas, essas mudanças rápidas, essas mudanças que são efetivas e que trabalham diretamente a neurologia, o sistema nervoso e uma série de outras coisas assim. Por exemplo, o coaching tem a ver com conquistar metas, por exemplo, né? Ou seja, você tem a meta do coaching, que é qual é o resultado que eu vou obter quando eu terminar o coaching. Eu me lembro do Richard Bandler quando ele diz que ele odeia o fato de que a palavra meta tenha sido associado de alguma maneira à programação neurolinguística e que ele nunca fez isso. Né? Porque ele acredita que você ter uma meta é algo muito pobre. Ou seja, que ele quer para as pessoas que as pessoas mudem, se modifiquem, se transformem. Tem um dia seguinte depois da meta. Eu particularmente já vi isso muitas vezes, pessoas que colocaram uma meta na cabeça, atingiram essa meta no dia seguinte, ou semana, mês, ano seguinte, viram que não era bem aquilo, não tinham pensado muito bem, conseguiram, sei lá, passar num concurso público, depois detestaram o trabalho que estavam fazendo e uma série de outras coisas assim. Então conseguiram a meta, mas ficaram até piores depois porque acabaram se vendo numa situação bem diferente daquilo que
gostariam de estar vivendo. Então, por exemplo, existe na PNL a técnica da boa formulação de objetivos, que quando você pensa no seu objetivo, na sua meta, na forma como você quer fazer seu objetivo, você tende a ter um resultado muito maior, muito melhor em todos os sentidos. É muito melhor quando você usa o procedimento da boa formulação de objetivos. Então, por que não trazer isso para o coaching? Por que não fazer o cliente de coaching já pensar em sua meta do coaching dentro de um processo neurolinguístico que vai fazer com que ele consiga resultados ainda maiores, ainda melhores, que vai mexer com o sistema nervoso, com o processo de aprendizagem, que vai fazer uma modificação interna muito mais profunda? Por exemplo, o cliente ele está saindo de um estilo de vida, entrando num outro estilo de vida, no coaching. Ele quer algo novo para a vida dele. Por exemplo, ele está fazendo um coaching para emagrecer. Ele deseja emagrecer. Então ele quer mudar a alimentação dele. Então, em vez de eu ficar só discutindo racionalmente o que aquilo significa e as decisões e aquilo que todo mundo sabe que precisa ser feito, mas ele não consegue fazer, por que não, por exemplo, trazer o switch, que é uma técnica da programação neurolinguística, onde você coloca lá a imagem daquilo que você não quer mais num plano, a imagem do que você deseja no outro, troca aquilo de lugar e você reprograma o seu cérebro para ir cada vez mais na direção daquilo que você deseja, daquilo que você quer, para focalizar e procurar mais isso, ao passo e na proporção em que você vai fazendo cada vez menos e desestruturando aquilo que você não quer mais para sua vida. Então, eu posso desestruturar com essa técnica o alimento que eu não quero mais, mandar ele embora, desestruturar ele na minha representação psicológica, e estruturar, focalizar e buscar mais o alimento que eu desejo. Então, quando se traz programação neurolinguística para dentro do coaching, o coaching ele dá uma acelerada. A impressão que eu tenho, porque eu estudo várias correntes diferentes de coaching inclusive, é como se um ciclo de coaching, ou seja, esse conjunto de 6, 10 ou 12 sessões, dependendo do tempo, da disponibilidade, para mim, quando você usa PNL no coaching, é como se um ciclo de coaching valesse por vários coachings. É como se os resultados eles são tão grandes, o alcance daquilo que muda na vida da pessoa é tão grande, é tão avassalador no sentido positivo, que é como se a pessoa não tivesse feito só um processo de coaching. É como se ela tivesse feito inúmeros, vários processos de coaching ao mesmo tempo, embora ainda tenha a mesma meta, o mesmo objetivo a ser alcançado. Porque o alcance daquilo que a PNL faz e traz e muda na cabeça da pessoa assistindo esse tipo de apresentação, por exemplo, já faz com que ela se pergunte como seria fazer isso de uma forma que seja melhor, mais positiva, mais saudável para a minha vida de uma maneira geral. Então eu venho ministrando formações tanto de coaching como master coaching em programação neurolinguística, ou seja, coaching com PNL, ou seja, onde eu ensino os princípios do coaching, mas eu trago também as abordagens, as técnicas, não toda a PNL evidentemente, mas as abordagens, as técnicas e tudo aquilo que é mais importante da PNL para o coaching, e os resultados são assim incríveis, são realmente muito mais rápidos e fantásticos. Inclusive as certificadoras internacionais que certificam os meus cursos, que são a NLP da PNL e a ICI do coaching, elas têm um processo onde você tem uma carga horária maior de coaching e master coaching se você é practitioner em PNL ou master practitioner em PNL. Ou seja, se você junta as formações da PNL e do coaching, isso te habilita a ser um profissional mais capaz de produzir resultados ainda mais efetivos em relação a seus clientes. E é isso que essas certificadoras internacionais entendem, e eu concordo plenamente que é assim, por isso que eu faço, por isso que eu trabalho com essa abordagem, e é algo que eu gostaria de convidar todos vocês para poderem estar considerando, para poder estar pensando. Ou seja, na verdade, vamos lembrar, de acordo com a PNL, com o que a PNL nos lembra, que programação neurolinguística e coaching não existem em si, são nomes que você dá para processos onde você vai fazer um mergulho dentro da própria pessoa, ou seja, onde você vai ajudar o cliente a mergulhar dentro de si e acessar aquilo de mais precioso, de mais poderoso que existe dentro dele. Na verdade, não existe PNL, não existe coaching, existem pessoas. PNL e coaching são só nomes que se dá para metodologias e processos
de como você vai fazer esse acesso, de como você vai acessar todas essas possibilidades aí que existem. Mas na verdade o que existem são pessoas. Então, na verdade, por que eu vou me restringir quando eu posso agregar processos que vão fazer o resultado ser ainda mais eficaz, ainda mais efetivo?